Querido Deus, Pai, aqui estamos nós, agradecidos por esse dia, agradecidos pelo Teu livramento e pela oportunidade que Tu nos dá de estar na Tua casa, para que desfrutar da Tua presença mais ainda, juntamente com nossos irmãos. Pai, e agora que vamos ouvir a ministração da Tua palavra, abre a nossa mente, tira todo o impedimento, a dificuldade, toda a resistência de compreender a Tua palavra e também tira da dificuldade do nosso coração, que é o depósito onde vamos guardar esta palavra, para no momento certo poder usar, Senhor, naquilo que for necessário. Pai bendito eterno, assim, Senhor, nos prepara agora. Te pedimos para que possamos sair nesta noite entendendo e compreendendo mais da Tua vontade para com as nossas vidas. E é o Teu servo que vai ministrar, Senhor, ser com Ele, como Tu tens sido a cada dia. Pai, para ministrar com clareza, de uma tal forma que venhamos a compreender tudo segundo a Tua vontade. Pai, oramos a Ti, agradecidos por tudo, em nome de Jesus. Amém. Que nos é suficiente para nos fazer triunfar e vencer. E é justamente o tema da nossa série de estudos, né? A graça que liberta. E é a graça de Deus que é suficiente a mim, que é suficiente a você, que é suficiente a nós, para que nós possamos ser vencedores. Meus irmãos, estamos aqui no nosso 7º estudo da nossa sequência, da nossa série de estudos bíblicos, as epístolas da prisão, que a graça que nos liberta. Hoje é o mistério da graça de Deus, a intercessão do apóstolo Paulo. Nós, na terça-feira passada, abordamos justamente o capítulo 2, os versículos 11 até o capítulo 3, versículo 13, em que aqui neste trecho, neste capítulo que estudamos semana passada, Paulo apresenta-nos aquilo que ele chama de o mistério de Cristo, que está no capítulo 3, verso 4, que é a reconciliação entre judeus e gentios, todos sendo um só corpo, uma só família em Cristo Jesus, sendo todos nós restaurados, resgatados, redimidos, reconciliados também todos juntos com o Pai. E aqui nesse trecho que nós vamos abordar hoje, Paulo faz uma intercessão, a segunda oração do apóstolo na carta aos Efésios. Nós vamos ver que nessa temporada de prisões que Paulo está preso, ele escreveu, as epístolas das prisões são 4, a carta aos Efésios, a carta aos Filipenses, carta aos Colossenses e a carta que ele escreve a Filemon. Nessas 3 cartas às igrejas de Colossos, de Éfeso e de Filipos, nas 3 cartas Paulo faz orações. Aos Efésios, na carta aos Efésios, são registradas 2 orações. A primeira nós já estudamos, já abordamos, que está no capítulo 1, no versículo de número 15 em diante. Ele ora para que Deus ilumine os olhos da igreja para compreendermos aquilo que Deus tem para nós, a nossa chamada, o poder que há em Cristo Jesus. Ou seja, ele está fazendo uma oração no capítulo 1, aqui da carta aos Efésios, ele faz uma oração no sentido de que ele incentiva, intercede em favor da igreja para que a igreja conheça mais a Deus, ao Senhor, ao Deus que nos resgatou, que nos redimiu. É uma oração que Paulo faz no capítulo 1, que é clamando a Deus para que a igreja, o povo de Deus, conheça mais ao Senhor, se aprofunde mais no conhecimento, no relacionamento. Por isso ele abre aquela oração no capítulo 1 dizendo: eu oro a Deus para que o Senhor ilumine os olhos do vosso coração, para que vocês saibam o poder de Deus, a chamada que vocês têm, para que vocês saibam a riqueza da herança que vocês têm em Cristo Jesus. Então ele pede que a igreja seja iluminada para conhecer a sua vocação a partir de Cristo Jesus. Esta segunda oração, que está aqui no capítulo 3, que é o que nós vamos estudar hoje, versículo 14 até o versículo 21,
já é uma oração que Paulo clama a Deus, intercede em favor da igreja, para que a igreja seja alguma coisa diferente daquilo que eles eram outrora. É uma oração que busca clamar a Deus para que Deus reafirme e fortaleça a identidade da igreja. É uma oração, por isso que eu coloco aqui, enfatiza a necessidade de ser. Se a primeira oração da carta aos Efésios é para que a igreja conheça, agora, depois de conhecermos a Deus, ele diz, sejam diferentes. Esta é a oração que Paulo faz aqui nessa segunda oração que ele nos apresenta aqui na carta aos Efésios. As outras cartas, nós vamos, quando estudarmos respectivamente, também Paulo tem uma oração em Filipenses e também tem uma outra oração registrada em Colossenses, e tudo isso é interessante porque ele está numa prisão. Esses 4 livros que eu falei, Colossenses, Efésios, Filipenses, Colossenses e Filemon, Paulo está preso e poderia estar orando por qualquer outra causa, seria justificável. Eu queria estar orando ali para que Deus o liberte daquelas prisões, orando para que Deus faça alguma coisa, supra alguma necessidade material, mas vê dele, do apóstolo Paulo, que está encarcerado. No entanto, a sua oração vai além dessas questões humanas, das necessidades humanas, naturais, porque Paulo já não era mais Paulo, já não vivia mais para ele mesmo, ele já não era mais um homem que se governava, não era mais um homem que se guiava pelas suas vontades. Paulo então estava, inclusive mais à frente aqui eu faço essa citação, que ele escreve para outra igreja, a igreja dos Gálatas, ele diz, já não sou mais eu quem vive. Então Paulo já não pede mais nada em seu favor, porque não é ele quem vive, é Cristo quem vive em Paulo. E ele, a sua súplica, naturalmente, se cada um de nós estivéssemos numa situação semelhante a que ele esteve, nós iríamos orar por qualquer outra razão. Mas a preocupação de Paulo, a oração de Paulo, era para que a igreja de Deus fosse fortalecida, para que a igreja de Deus, no capítulo 1, conhecesse a Deus, e no capítulo 3, que é essa que nós estamos abordando, para que a igreja passasse a ser verdadeiramente filhos de Deus, como eles foram chamados. Então, aqui esta oração, Paulo reforça uma intercessão em favor da identidade da igreja. Paulo algemado, Paulo encarcerado, Paulo limitado, ele está clamando pelo reino de Deus, pelo crescimento da igreja, e suplicando e clamando em favor daquela igreja que primeiro foi a igreja que ele fundou, a igreja de Éfeso. Ele mesmo fundou essa igreja, e por outra razão, ele pastoreou aquela igreja. Então veja que a preocupação de Paulo não é com o seu próprio bem-estar ou conforto, porque aqui mais na frente, aqui no próprio capítulo 4, se você olhar, ele diz que ele é prisioneiro, capítulo 4, verso 1, rogo-vos, pois eu, o prisioneiro do Senhor, que andeis de modo digno da vocação a que foste chamado. Veja que ele coloca-se nessa posição, ele está encarcerado pelo Império Romano, pelo governo romano, mas ele reconhece que ele está preso ali não é pelo imperador, não é por conta de César, não é por conta do rei, não é por conta do governador daquela região, ele está preso ali porque ele é prisioneiro do Senhor, ele está preso porque ele sabe que Deus pode libertá-lo daquela prisão, como no capítulo 16 de Atos, em que bastou ele cantar, bastou ele adorar, junto com seu irmão Silas, bastou ele louvar ao Senhor, e Deus o soltou e o libertou daquela prisão com prodígio, com tremor, o anjo veio, abriram-se as cadeias, para que aquele carcereiro aquela masmorra fosse salvo. Então Paulo entende, a sua prisão não é do império, a sua prisão não é por conta dos seus irmãos judeus que estão se levantando, ele é prisioneiro de Cristo, prisioneiro do amor de Deus. Irmãos, essa consciência de Paulo faz com que ele entenda todas as circunstâncias ao seu redor como algo permitido e dentro do controle divino.
nós precisamos ter esta maturidade, e esta intercessão que Paulo faz é para que a igreja seja assim, como ele também é. Por isso Paulo tem uma autoridade para dizer, sejam meus imitadores, como eu sou imitador de Cristo. Ele tem autoridade para dizer porque ele reconhece que tudo que está na sua vida, tudo que acontece tem uma razão, tem um propósito e tem a mão de Deus conduzindo e controlando e guiando os destinos da vida da chamada de Paulo. Então, esta oração que nós vamos ver aqui é uma intercessão para que o povo de Deus seja verdadeiramente povo de Deus, seja verdadeiramente alguém, tenha a identidade verdadeiramente reconhecida como um genuíno cristão. E nós vamos ver aqui que o versículo de número 14, ele coloca: por esta causa me ponho de joelhos diante do Pai. A razão que Paulo está orando aqui é um complemento do mistério de Cristo que ele já revelou, que ele já apresentou antes. Paulo está dizendo que ele intercede por esta revelação, para que Deus faça que a igreja, e a igreja são os judeus, crentes em Jesus, e os gentios convertidos, a oração dele é para que este mistério que ele compreendeu seja revelado e seja compreendido pelo povo de Deus, seja compreendido pela igreja. Cristo deu esta revelação a Paulo, para que Paulo entendesse que o corpo de Cristo, a unidade do corpo de Cristo, a profundidade de que Deus chama uma única família, um único povo, para chamar de família de Deus, precisa ser compreendido pelo povo de Deus, pela igreja como um todo. Talvez isso fique um pouco distante de nós, essa realidade, dessa verdade de que Deus chama judeus e gentios para serem um só e viverem como um corpo, um único corpo, porque nós estamos hoje muito afastados do convívio com o mundo judaico. Talvez você aqui, se conhecer algum judeu, você não sabe nem que é judeu, talvez. Talvez nunca ninguém tenha topado com algum judeu na vida. Essa realidade está um pouco distante, mas o contexto de Paulo aqui é que ele está pregando para uma igreja predominantemente gentílica, que estava correndo um sério risco de se orgulhar e dizer: agora os chamados somos nós, e os judeus foram desprezados. Paulo está dizendo e diz que por esta causa, por este mistério da unificação de um único corpo entre judeus e gentios, reconciliados com Deus e reconciliados entre si, ele intercede, e não é uma intercessão comum, ele se põe de joelhos, porque ele entende e compreende a profundidade desta revelação que ele alcançou. E é interessante que ele coloca essa expressão, o mistério de Cristo que me foi revelado. Isso está aqui no capítulo 3, versículo de número 4. Pelo que quando ledes, podeis compreender o meu discernimento do mistério de Cristo, o qual, em outras gerações, não foi dado a conhecer aos filhos dos homens, como agora foi revelado aos seus santos apóstolos e profetas no Espírito, a saber, que os gentios são co-herdeiros, membros do mesmo corpo e coparticipantes da promessa em Cristo Jesus, por meio do Evangelho. Esses versículos são a explicação de Paulo sobre esse mistério que ele compreendeu. E essa palavra mistério que ele utiliza aqui, meus irmãos, não é um mistério. Deus não tem nada oculto. Deus não é um Deus misterioso. Deus não busca a adoração por meio de enigmas, ou por meio de artes místicas, ou por meio de mágicas, ou de abracadabra, ou coisa desse tipo. Deus não é um Deus que se esconde, Deus é um Deus que se revela. Deus é luz, Deus é aquele que se apresenta como luz, e a luz tudo revela. Então ele não está se escondendo, e nem Cristo estava escondido e oculto.
Apenas essa palavra mistério não significa algo oculto, místico, como sendo necessário alguém iniciado em uma arte mística especial, restrita a alguns pequenos agraciados. Parece que tem muitos pastores que acham isso, que não, a revelação de Deus é dada só ao pastor, o papai dizia ungidão, e os ungidinhos é que se viram aí porque a revelação está com ungidão, e eu sou o cara, e Deus falou, foi comigo, e a revelação está comigo, o poder está comigo. Não, Deus não fez isso, Deus se revelou de muitas maneiras. O escritor aos Hebreus, inclusive, diz isso no capítulo 1 da carta aos Hebreus. Deus se revelou de muitas maneiras para os patriarcas e os profetas, e nos últimos dias se revelou de uma maneira ainda mais especial por meio de Cristo Jesus. Jesus é a revelação, é a exata, o escritor continua, Jesus é a exata expressão do Pai. Ou seja, olhou para Jesus, sabe quem é Deus, reconhece, é reconhecido o Pai. Jesus mesmo falou isso para os seus discípulos. Filipe, quando Jesus perguntou, Senhor, mostra-nos o Pai, Jesus virou para ele e disse, está comigo esse tempo todinho, que é isso, juvenil? Está andando comigo há tanto tempo, não sabes que quem vê a mim vê ao Pai? Ah, é mesmo, né? Então, ou seja, esse mistério de Cristo, não é que Cristo está escondido, buscando uma revelação para se revelar para alguns poucos especiais, não. Nesse sentido, inclusive, o escritor aos Hebreus diz, o caminho foi aberto, foi nos dado no capítulo 10 do escritor aos Hebreus, ele diz que foi aberto um novo e vivo caminho. Eia, entremos com ousadia e com confiança para o santo dos santos, para o lugar onde Deus está. O caminho foi aberto, franca foi a entrada, como diz o hino da harpa. Então não tem um mistério assim escondido. Essa palavra que Paulo diz para mistério de Cristo, e mistério de Cristo é o quê? Que judeus e gentios se tornam um só corpo, e que os gentios também têm a mesma herança, têm a mesma descendência, têm a mesma chamada que os judeus receberam. Esse é o mistério que Paulo entende pelo Evangelho. Mas esse mistério, na verdade, não é nada oculto, mas é algo que já estava revelado. Só que faltava o que ele orou no capítulo 1 de Efésios, faltava alguém ter sido iluminado os olhos do coração, para que tivesse a revelação de Deus, para compreender os mistérios que já estavam nas Escrituras. Jesus mesmo diz que a Torá, o Pentateuco, fala de Jesus. Moisés já falou de Jesus nos 5 primeiros livros. Ele diz, haverá de vir um outro profeta que é maior do que eu, e ele vos conduzirá com régia mão de ferro. Isso está na Torá, já estava escrito, registrado, não tinha nada escondido, mas faltava a iluminação do Espírito Santo para compreender e discernir o que já estava registrado pelos profetas, o que já estava registrado na Torá, o que já estava registrado nos Salmos. Já estava tudo lá, mas Paulo foi iluminado pelo Espírito Santo do Senhor e compreendeu o que já estava lá registrado, por isso ele chama esse mistério de Cristo, que aparentemente promove uma certa divisão, já estava tudo lá, só faltava um estalo do Espírito Santo para abrir os meus olhos, para ver a chamada de Deus para as nossas vidas. Não tem como a gente estar andando assim, ou estar lendo a Bíblia assim, a gente lê um texto já 300 mil vezes, e parece que a gente na 301, a gente vai ler, como é que eu não vi isso antes? Estava escondido? Não, estava lá o tempo todo, mas houve uma iluminação do Espírito Santo na tua vida, no teu coração, para abrir a tua mente, para entender de forma diferente o que sempre esteve lá, o que sempre esteve nas Escrituras. O anjo que lutou com Jacó, vocês acham que era quem? Era Jesus aparecendo diante de Jacó e tocou na coxa de suas vestes. Ali era Jesus revelado no Antigo Testamento já. Quem que vocês acham que era aquela coluna que guiava o povo? Aquela rocha, melhor dizendo, que guiava e que andava no meio do povo e que jorrava água no deserto.
Quem vocês acham que era aquela rocha que caminhava, que jorrava água em meio ao deserto? Quem vocês acham que eram aquele pão que todos os dias caía de manhã para o povo de Deus comer? Ele mesmo disse: eu sou o pão vivo que desceu dos céus. Ele estava sempre lá, mas faltava a iluminação do Espírito Santo para entender esse mistério. É o que Paulo está dizendo aqui. Eu entendi. Eureka, como diziam os cientistas, compreendi. Como não entendi isso antes? Como é que as pessoas não entenderam isso antes? Então Paulo diz: eu fui iluminado, esse mistério me foi dada a capacidade, a revelação, mas ele diz que não foi só a ele, capítulo 3, verso 4, não foi só o Paulo que foi iluminado, não. Ele diz: os santos apóstolos e profetas, ou seja, os apóstolos entenderam esse mistério. O que Jesus fez quando Pedro teve aquela visão antes de ir lá na casa do centurião, lá em Atos capítulo 10? Quando ele vê descendo do céu, Pedro vê descendo do céu uma mesa, uma toalha com alimentos, aos olhos de Pedro, alimentos impuros, e Deus manda: come, Pedro. Como é que eu nunca comi nada impuro, meu Deus? Como é que eu vou comer isso? Eu sou um judeu que observa os mandamentos. Pedro, come. Como é que pode considerar impuro aquilo que eu já santifiquei? Ali Deus estava mostrando para Pedro, e Pedro entendeu que ele precisava ir lá na casa do centurião, um gentil romano, mas que era temente ao Senhor. Pedro entendeu esse mistério, que a salvação não era apenas para judeu, mas a salvação também era para gentios que crescem no Senhor Jesus. E Pedro se admirou, porque ele chega lá na casa do centurião, ele começa a pregar a palavra, e Deus muda, quebra a cabeça dele todinha. Às vezes a gente está cheio de paradigmas, não, porque Deus tem que agir desse jeito, Deus tem que fazer daquela maneira, se não, Deus, eu acho que o certo é fazer desse jeito. Aí Deus chega lá e embaralha toda a cabeça de Pedro, ele começa a pregar o evangelho para o centurião, a sua família, a sua casa, todo mundo aceita Jesus, na mesma hora desce o fogo do Espírito Santo, eles são batizados. Pedro olhou assim: rapaz, se eles foram receber o poder do Espírito Santo, por um acaso eu negarei as águas do batismo? Bora ver. Já que o Espírito inverteu a ordem, batizou com o Espírito primeiro e depois levou as águas, Pedro entendeu: a salvação também são para os gentios. Mas eu volto a dizer o que eu falei na última terça: nós temos a tendência hoje, se no início da igreja o problema eram os judaizantes que queriam transformar gentios em judeus, na nossa realidade ocidental de hoje é o contrário. Nós queremos transformar judeus em gentios, é a gentilização dos judeus. Não, é judeu vivendo como judeu, crendo em Jesus pela fé. É gentil vivendo como gentil, crendo em Jesus pela fé. E o mistério é: esses dois povos são apenas um em Cristo Jesus, uma única família de Deus. E aí Paulo diz: por esta causa eu me ponho de joelhos. Ele ora por esta causa. Por isso que Deus também, a palavra de Deus nos incentiva a orar: orai pela paz em Jerusalém. A nossa tarefa nos dias de hoje, meus irmãos, é evangelizar e pregar a palavra de Deus, que é a missão que Deus entregou, que Jesus entregou. E de fazer discípulos, pregar o evangelho e fazer discípulos. É uma missão com dois propósitos e objetivos: ir evangelizar, ganhou, pescou, discipular, para serem servos de Deus, filhos de Deus, para serem, é a oração de Paulo, para serem identificados como filhos de Deus. Mas nós também temos que entender que a igreja gentílica que somos nós, precisamos orar para que Deus também restaure a nação de Israel e o seu povo que foi escolhido e não foi rejeitado, irmãos. Israel não foi rejeitado, não foi excluído, não está longe, afinal de contas ele morreu, como diz Apocalipse. Ele chamou para si homens de todos os povos, tribos, línguas e... Por que tem gente que quer excluir judeu? Então, todas as línguas e nações foram chamados agora nesse mistério que Paulo entendeu na revelação em Cristo Jesus. Esta é a causa da oração de Paulo aqui nos versículos 14 ao 21. Ele ora
por esta causa, para que Deus continue revelando isso, para que Deus continue falando e esta sabedoria divina seja cada vez mais compreendida pela ação do Espírito Santo no meio da igreja. A igreja deve inclusive, aqui no versículo de número 10, capítulo 3, verso 10, Paulo diz, para que pela igreja a multiforme sabedoria de Deus se torne conhecida agora dos principados e potestades nos lugares celestiais. Olha a profundidade desse mistério, dessa compreensão de judeus e gentios, crentes em Jesus, servindo como uma única família em Cristo. Até os principados e potestades não entenderam isso, mas isso foi dado a nós, a igreja, revelar, transmitir essa sabedoria multiforme de Deus, para que também se torne conhecida dos principados e potestades. Deus fez o seguinte, irmãos, com esta compreensão e com esta revelação, o Senhor embaralhou a cabeça de todo mundo na criação, inclusive dos principados e potestades. E Paulo diz, mas pela igreja, judeus e gentios, crentes em Jesus, pela igreja, essa multiforme sabedoria vai se tornar conhecida do universo, da criação, de todas as coisas, todos os principados das potestades que estão nas regiões celestiais. Paulo clama para que Deus, como um pai de todas as famílias da terra, o Pai Celestial, faça com que os seus filhos tenham essa compreensão e sejam esses filhos, cada um na sua chamada, permaneça cada um na sua vocação. E aí nós vamos para o versículo 17 até o final, que é o conteúdo da oração de Paulo. Agora nós entendemos por que ele faz essa oração. Essa oração é para que este mistério que ele compreendeu seja também discernido, compreendido pela igreja. Agora nós precisamos analisar o conteúdo, que é muito profundo dessa oração de Paulo, o conteúdo desta intercessão que ele faz em favor do povo de Deus, da igreja. Após ele ter falado já em Efésios capítulo 2, que todos nós estávamos mortos, ele nos deu vida quando toda a humanidade, todos estavam mortos nos seus delitos e pecados. Quando nós éramos filhos da ira, está no versículo capítulo 2, verso 3. Ele explica que todos nós estávamos apartados da família de Deus. Todos nós estávamos no mundo sem Cristo, sem Deus, sem herança, sem promessa, sem lenço, sem documento, sem nada. Ele explica isso no capítulo 2. Depois ele diz, mas agora vocês passaram a ser família de Deus. E para ser família de Deus, ele se põe de joelhos também, nesse segundo propósito, para que a gente seja verdadeiramente filho de Deus. Nós não podemos, irmãos, viver uma fé que seja uma fé de meias aparências, de uma fé embusteira. Lembra o que é um embuste? Tem gente que paga um embuste de... Quem conhece a expressão embuste? É aquele o camarada que faz uma série de parece que é, mas não é. O cara que paga embuste é aquele cara que faz uma aparência de santidade. Inclusive Jesus chama os fariseus de embusteiro. Tem um texto, agora não lembro, ele chama os fariseus de embusteiros. Esses embusteiros, ou seja, parecem ser uma coisa, mas quando você chega perto, não é nada daquilo que parece. É só embuste, é só agapito, é só agarone. Já ouviu essa daí também? É só migué. Essa aqui é mais atual, né? O migué é mais atual, a Garone já é um pouco mais da tempo do pastor Zoni aqui, eu acho, a Garone lá do São José, que falava isso daí. Ou seja, Paulo está dizendo, vocês não podem ser crentes de migué, vocês não podem ser crentes mais ou menos. Então, o conteúdo da sua súplica, ele registra aqui nos versículos 16 e 17 e o 18. O versículo 16 ele diz, para quê? Primeiro ele já começa assim, para quê? Uma finalidade. Eu me ponho de joelhos para que vocês sejam, primeiro, fortalecidos com o poder de Deus. Segundo, para que vocês tenham profundidade
no Senhor, no conhecimento do Senhor, para que habite em vós Cristo no vosso coração, versículo 17, para que vocês estejam arraigados e alicerçados em amor, ainda no versículo 17, e que vocês possam conhecer, compreender a altura, comprimento, a largura e profundidade. 4 dimensões, tá certo? 3 dimensões, né? Ou seja, né? Altura, largura, comprimento e profundidade. Veja que o relacionamento com Deus não pode ser só num nível. Você só profundo, mas não estou nem aí para a minha horizontalidade aqui. Eu vou ser profundo, conhecedor da palavra. Vou me dedicar às Escrituras e vou falar e pregar a palavra, porque quando eu falo, o Senhor revela o oculto. Como é que o pastor sempre, e o profundo, o pastor Edmar sempre ora assim, né, que o Senhor revele o oculto e o profundo, porque eu sou profundo demais, mas é raso no amor horizontal e na largura nos relacionamentos. O que adianta? Paulo está dizendo que tem que compreender a altura, tem que estar lá no céu, pisando nas nuvens. Tem crente que só anda nas nuvens, é crente que só anda voando. Aquele escrito, o Isaías, né, o profeta Isaías capítulo 40, voa como a águia nas alturas. Tem crente que só anda voando nas nuvens, pensando nas nuvens, pensando um arrebatamento, eu vou me embora, quem dera hoje vive lá nas alturas, e esquece de viver na terra. Tem gente que só quer viver lá no profundo, buscando conhecimento e não sei o quê, mas não tem nenhuma relação com o horizontal, com o amor para com o próximo. Então, Paulo está dizendo que tem que ter o conhecimento da altura, da profundidade, da largura e do comprimento da revelação de Cristo Jesus. O crente não pode andar só com a mente nas nuvens, ou só com a mente na terra, ou só com o olhar nas perspectivas fugiu a memória, do horizonte. A gente tem que olhar e tem que ser despertado, é isso? Ele também ora para isso, a fim de poder compreender. Ele pede que a igreja compreenda que a vida com Deus, ela é multidimensional. Porque tem gente que é assim, não, agora eu vou jejuar, 40 dias, 40 noites, não trabalha, não cuida dos filhos, não cuida da mulher, não faz nada, deixa a mulher largada. Aí depois, vem o irmão Ricardo, não é esse? Aí fica dizendo, mas Deus, eu estava orando, eu estava jejuando, estava só no profundo, e esquecendo do horizonte. Então a fé com Deus não é esse irmão Ricardo não, tá? Vocês entenderam, né? A fé cristã, ela é multidimensional, irmãos. A gente não pode viver só nessa terra, também não pode viver só no mundo da lua. Paulo está dizendo, eu oro para que vocês compreendam esta profundidade, todas essas dimensões da vida com Deus. Tem momento que a gente está no vale, tem momento que está na montanha, tem momentos da vida que nós estamos na planície. A fé em Cristo Jesus é assim, Deus nos leva por muitos caminhos, de muitas maneiras, e o Senhor se revela na sua multiforme graça e sabedoria, e na seu multiforme amor, imenso e sublime amor, em várias circunstâncias. Ele está se revelando a sua altura, a sua largura, a sua profundidade e o comprimento do seu amor, graça e misericórdia para conosco. Paulo diz, compreendam essa dimensão da fé em Cristo Jesus. Nós temos que fazer desta oração a nossa oração, irmãos. Temos que compreender, quando ele diz, no primeiro momento aqui, ele fala no versículo de número 16, para que segundo a riqueza da sua glória vos conceda que sejais fortalecidos com poder, mediante o Espírito. Aonde que é esse Espírito? No homem interior. Paulo aqui está nos dizendo que para sermos filhos de Deus, temos que conhecer e ser fortalecidos no Espírito, pelo Espírito Santo, no nosso Espírito que está no nosso homem interior. Então, para ser filho de Deus, Paulo ora e clama para que a igreja seja fortalecida neste poder. E este poder, irmãos, que Paulo faz menção aqui, esta palavra, fortalecidos com poder, não é que Deus vai nos encher agora e a gente vai começar. Tem os cacuetes, né? Eu não sei direito fazer, mas tem muita gente que faz.
começa. Irmão, você mais está pegando o santo do que para ser poder de Deus. Não é esse poder, não. Paulo deu mais testemunho do que fez milagres. Nós entendemos que quando Paulo, e estudamos aqui, acho que foi o segundo estudo dessa série, quando Paulo chega em Éfeso, diz a palavra lá em Atos capítulo 18, que Deus operava muitos milagres por meio da vida de Paulo. Mas o poder que Paulo está dizendo que vocês e eu, que a igreja precisa ser fortalecida, é o poder de dar testemunho. Foi esta razão que Jesus falou que os discípulos deveriam esperar em Jerusalém. Atos 1, verso 8. Aguardem em Jerusalém, até que do alto vocês sejam revestidos de... Para quê? Segundo Atos 1, 8. Esse revestimento de poder é para uma finalidade. Ele complementa. Você sabe qual é? Para que vocês sejam minhas testemunhas. O poder é para testemunhar. Ser fortalecido no poder que Paulo está dizendo aqui é que a igreja seja revestida do Espírito Santo para que tenha dinamite, poder para confrontar as trevas, para não se curvar com o sistema deste mundo, para ficar de pé e dar testemunho de Cristo. Paulo está dizendo que não era um poder para ser um milagreiro, operador de milagres. Apesar de isso ser consequência, o Evangelho é poder de Deus para todo aquele que nele crê. Obras maiores do que aquelas que eu fiz, vocês farão em meu nome, disse Jesus. E Jesus curou, Jesus libertou, expulsou o demônio, Jesus ressuscitou. Ele está dizendo que tudo isso, os sinais acompanharão aqueles que crerem. Então, mas não é esse, as pessoas estão limitando ser cheio do Espírito Santo com a operação de milagres. Isso é a cereja do bolo. Deus nos dá poder para testemunhar de Cristo Jesus no trabalho, no meio da faculdade, das universidades federais, que é cheio de esquerdistas e de ideologias malucas aí, todos, todas e todes, e todes, e tudo que tem mais direito aí, tem que ter poder para se firmar, e para no meio de um antro de ideologias pecaminosas, firmar-se o pé. Está errado, porque a palavra de Deus disse que assim, homem é homem, mulher é mulher, e o resto é conversa fiada do capeta. Isso tem que ter. Irmão, aqui é fácil a gente falar sobre isso. Aqui é fácil eu fazer graça e usar um tom jocoso, todos, todas e todes. Vai fazer isso lá no meio desses covis. Meu irmão, tu vai apanhar. E eles batem mesmo. Teve um dia lá, acho que foi na Universidade Federal de Brasília, não era nem nada religioso, não. Era apenas um judeu falando desse conflito Israel, Hamas, Hezbollah e tudo mais que está acontecendo com o Irã. Um grupo de judeus estava lá de um lado e um grupo de palestinos, um debate. Em tese era para ser um debate acadêmico. Aí entrou uma corda de baderneiros e começaram a gritar e xingar, morte aos judeus e não sei o quê, e os caras tentando falar, eles gritavam mais alto. Tem que ter poder de Deus para não baixar a guarda, não baixar a cabeça, não se conformar e denunciar o pecado, o erro. Tem que ter poder. Paulo está dizendo, se vocês são filhos de Deus, vocês têm que ter poder no homem interior. Irmão, é aí, olha, o problema está aí no homem interior. É lá, onde ninguém vê. Tem uma música secular que diz, o que você faz quando ninguém está vendo você fazendo? Tem uma música que diz isso, uma música secular. O que você faz quando ninguém te vê? Quantas pessoas você já matou no seu homem interior? Ah, pastor, nunca matei ninguém, será? Nunca. Tomara que esse camarada se dê mal. Ah, se eu te pego, se nem para um Jeová te pegar com chicote santo. É lá no nosso homem interior que os nossos desejos mais obscenos, mais vergonhosos, é lá que nós precisamos de poder
para que o Senhor mude o nosso coração, para que o Senhor ilumine o nosso homem interior, para que vocês e eu sejamos fortalecidos com poder. Para ser filho de Deus, tem que ter poder, unção do Espírito Santo nas nossas vidas. Mas Paulo, versículo de número 17, nos chama aqui a uma profundidade. Todas essas expressões, ele usa 3 verbos aqui interessantes, que é o verbo habitar. Quem é que deve habitar? Aqui, segundo Paulo, versículo 17. Que habite quem em vós? Que habite Cristo em vosso coração. Aí depois ele usa o verbo arraigar e o verbo alicerçar. Tem que estar arraigado e alicerçado onde, segundo Paulo? Olha na sua Bíblia aí. Tem que estar arraigado e alicerçado em amor. Então veja que esses 3 verbos denotam esse sentido de um relacionamento mais profundo. Se é altura, largura, comprimento e profundidade, aqui Paulo está falando de profundidade. Para ser filho de Deus, tem que ter poder, mas tem que ter profundidade. Inclusive, Paulo escreve aos Gálatas: ó, insensatos Gálatas, eu vos dei leite, mas vocês já estão corrompendo o evangelho que eu vos dei. Quem vos induziu a deixar a palavra que eu vos dei para seguir este outro evangelho? Paulo fala aos Gálatas. Ou seja, não tinham profundidade os Gálatas. Chegou um camarada falando bonito, falando mais rebuscado, falando citações grego, hebraico, porque o hebraico é isso, porque o grego é isso. Ou chegou alguém, no nosso meio pentecostal é mais isso, né? Chegou alguém aqui já falando meia dúzia de línguas estranhas, cante o never, lá para cá, o quê, lá, barra. Pronto, esse é um homem revelado. Este é o homem que... Aí o cara começa, não se liga no conteúdo que está sendo falado, vai sendo enredado, porque não tem profundidade. Então, profundidade na relação espiritual com Deus é necessário. E essa expressão habitar é um sentido que Paulo está usando aqui de uma estadia permanente. O que ele está dizendo? Que Cristo habite em vós permanentemente. E tem um sentido também, essa palavra habitar, um sentido de propriedade. Eu faço até a comparação para ficar mais claro aqui. Quem mora de aluguel é dono ou está só de inquilino? Se você mora de aluguel, você pode fazer o que você quiser naquela casa, naquele apartamento, no kitnet. Você pode derrubar a parede. Eu não gostei dessa parede, vou derrubar. Pode? Eu não gostei da cor, até acho que pode. Talvez se você quiser pintar de preto, pode pintar. Mas se você quiser mudar as coisas de lugar, fazer um segundo piso, pode. Por quê? Você não é dono. Paulo está dizendo que Cristo tem que habitar não como um inquilino nos nossos corações. Tem muita gente que Cristo mora de favor. Mora de favor. Meu filho, por favor, dá para eu mexer esse móvel de lugar? Jesus tem que pedir autorização. Toque, toque, toque. Uma brincadeira infantil, né? Toque, toque, toque. Quem é? Sou eu, o teu inquilino. Eu quero mudar o teu temperamento. Posso? Não, eu sou o dono da casa. Pode não. Eu sou brabo mesmo, eu sou valente mesmo, eu nasci assim, vou morrer assim. Quantos crentes não são do mesmo jeito que eram há 20 anos, 15 anos? Não mudam, não se permitem mudar, porque talvez, um dos indícios é que provavelmente Cristo não habita, ele está de aluguel no coração do crente. Está lá morando de favor. Irmão, isso é muito duro. Paulo está dizendo, para ser filho de Deus, Cristo tem que habitar, sendo o dono da casa. Ele não tem que pedir autorização, não. Eu vou chegar aqui, eu vou derrubar essa parede de inimizade que havia entre vocês. Eu vou colocar agora uma pitada de amor no teu coração. Eu vou tirar esse teu sentimento de raiva. Eu vou tirar essas raízes de amargura do teu coração. Eu vou mudar a tua cabeça dura com um tiro na tua cabeça. Eu vou fazer isso porque agora eu vou habitar no teu coração. Eu sou o teu dono. Paulo está dizendo, essa oração ser mais profundo,
deixa Deus, deixa Jesus ser o dono da sua vida, habitar. E aí eu repito aqui, Gálatas 2:20, já não sou mais eu quem vive, Paulo diz, é Cristo. Isso é tão lindo, né, irmão? Esse texto é maravilhoso. Quando a gente cita assim, está naquela mensagem de fogo, o pregador está empolgado, a gente começa, agora já não sou mais eu quem vive, mas é Cristo que vive em mim. A igreja, uau! A igreja pega fogo, não é Cristo que vive em mim, a vida que agora vivo no corpo, mas vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim. E a igreja, glória a Deus. Mas não é isso que Paulo está dizendo, ele está dizendo, olha, Cristo é o meu dono, eu sou prisioneiro, é de Cristo. Eu sou cativo do amor de Cristo, ele escreve aos Coríntios, olha aí. Paulo está dizendo que Cristo habite e seja o dono do seu coração. Que seja aquele que mande e desmande. Ele diz, levanta, tu levanta, abaixa, tu abaixa, para, tu para, segue, tu segue, perdoa, tu perdoa. Ore pelo inimigo, você ora pelo inimigo, porque é Cristo que habita no meu e no seu coração. E os outros termos de profundidade é o arraigar e o alicerçar. Tudo isso tem que estar no amor. Arraigado e alicerçado em amor. Em amor, a fim de poder compreender. Veja, para compreender a altura, a largura, o comprimento e a profundidade, tem que estar arraigado, alicerçado e tem que estar habitando. E Cristo tem que estar habitando no coração para compreender as 3, 4 dimensões da revelação de Deus na nossa vida. Irmão, a gente está muito distante de Deus. A gente está precisando buscar muito ao Senhor, nós precisamos estar muito enraizados no amor de Deus, arraigados no amor de Deus, é aquela figura da raiz, Paulo está dizendo, é tão profundo, o amor de Deus tem que ser alcançado na profundidade, o poder de Deus é nas alturas, olha aí, a altura, profundidade, largura para nós espalharmos esse amor. Ou seja, Paulo diz, vocês têm que estar enraizados, aprofundados no conhecimento do amor de Deus. E que amor é esse? Aquele que deu a sua própria vida por aqueles que ainda eram seus inimigos. Que amor é esse? Aquele amor de alguém que estava sendo crucificado, furado, torturado, machucado, com coroa de espinhos e dizia, Pai, perdoa-lhes porque eles não sabem o que estão fazendo. Sofrendo todas essas coisas, ele lá do alto dizendo, Pai, não impute a eles este pecado. É este amor que Paulo diz que, nós temos que estar arraigados, com as raízes, pegando essas águas lá no profundo. Eu faço a citação do Salmo 1, Jeremias 17, 5 a 8, que é essa citação, aqueles que estão à beira, bem-aventurado é o varão, que não se assenta na roda dos escarnecedores, que está firmado, enraizado, alicerçado junto às águas, e o seu fruto vai dar no tempo certo, ainda quando venha o calor, ainda quando venha a estiagem, ele permanecerá frutificando. Mas como é que faz isso, irmãos? Apenas quando nós estivermos enraizados no amor de Deus, alicerçados, aqui é uma linguagem arquitetônica, de engenharia, alicerçados, porque nós somos edificados. Essa ideia de alicerçar não significa também que eu tenho que firmar os meus pés sobre o amor de Cristo e me construir, irmãos. A vida com Deus não é levantei a mão, aceitei Jesus e parei na caminhada. Não, você tem que ser edificado, casa espiritual. Você tem que estar alicerçado no amor de Cristo e edificar um templo de adoração a Deus, que é a sua própria vida, irmão. Então veja como é mais profunda a caminhada com Deus. É como nós precisamos mais de Deus. Paulo então intercede e ora para que a igreja tenha essa experiência com o Senhor mais profunda, para que o Espírito Santo seja aquele que nos ilumine, que nos faça entender, que nos batize com essa água, com esse poder, com essa compreensão. E nesse sentido todo dessa oração de Paulo, ele está nos chamando, chama a igreja para um relacionamento, para uma vida de verdadeiros filhos de Deus, mas não apenas filhos que, como Jó no primeiro momento era,
Antes ele dizia, só te conhecia de ouvir falar. Só conhecia das mensagens. Acho que Jó era um crente domingueiro, assíduo, participava dos cultos de terça, acho que ele participava de escola bíblica dominical, acho que ele participava de grupo pequeno, participava da reunião do círculo de oração, ele participava das campanhas de oração, Jó participava das vigílias. Jó era um crente perfeito de carteirinha, mas ele diz, eu só te conhecia de ouvir falar. Mas agora, depois de ter sido moído, espremido, esmagado, agora eu te conheço de andar contigo, de experiência, de profundidade. É o que o profeta Ezequiel vê lá no capítulo 47, a sua profecia, ele vê aquelas águas. E tem crente que está em vários níveis, irmãos. Qual é o seu nível hoje? Nas águas e na visão de Ezequiel, as águas, todas elas saíam do trono e do templo, não era isso? Passava por debaixo da porta do templo e as águas iam se espalhando. Num primeiro momento, a água tinha um nível. Qual era o nível daquele primeiro momento da água da visão de Ezequiel? Os tornozelos. Sabe o que é isso? É o crente que vem para a igreja só. Mas que Cristo ainda não está habitando, porque a hora que ele quiser sair da água, sair da água. Ah, quero voltar para a água. Por quê? Ele se governa. Ele se domina. Está num nível que ele ainda é o Senhor da sua vida. Mas na visão lá do profeta, diz que andava mais um pouco e as águas se tornavam mais profundas. E chegava ao nível do joelho. No nível do joelho. Ali no nível do joelho, ele ainda continua sendo governado por si mesmo, irmão. O ministério quem toca sou eu. Vai ser nas minhas ideias. Eu vou levar o grupo do jeito que eu acho que tem que ser. Está dentro da água? Está. Mas quem vai para um lado e para o outro, sou eu que vou para um lado e para o outro que decido. Não, acho que agora tem que ser desse jeito, acho agora desse jeito, e Deus está bem ali. Queria te levar para um lugar melhor. Eu queria habitar inteiramente na tua vida, no teu coração, mas você ainda está só no nível do joelho. Está ali só se governando. Ainda se governa. E aí depois, segundo a visão de Ezequiel, as águas vão se... Caminha mais um pouco, ele dá uma medida lá que eu me esqueci agora, qual é a medida? Não sei quantos côvados, e aí a água se torna mais profunda. E 500 côvados. O senhor pregou uns domingos atrás sobre essa mensagem. Uns 500 côvados, a água se torna mais profunda. E ela agora passa a estar no nível dos lombos ou da cintura. Ainda consigo. O Senhor está começando a te dominar. O Senhor está começando a governar. Mas de vez em quando tu ainda dá um supapo assim na água. Peraí que eu ainda estou comigo aqui parado. Ainda estou dando pé, ainda estou conseguindo. E esse nível da cintura aqui é o nível que a gente começa a discernir mais as coisas e começa a entender. Peraí, eu ainda estou muito dono de mim mesmo. Irmão, o grande problema do crente, guarde o que eu vou falar, o grande problema do crente não é o diabo, não são os demônios, não é o capeta, não é o império das trevas, o grande problema do crente é que ele acha que se governa. Não, eu já sou experiente, eu já sou cheio de Deus, eu já sou revelado, eu já conheci o dos mistérios, e aí está aqui, ó. Mas o último nível que Ezequiel verifica lá, depois de mais 500 côvados, as águas se tornam mais. Quando está aqui no nível dos lombos, a gente ainda está bem assim, né? Está aqui de pontinha de pé, peraí, ainda estou aqui me respirando aqui, peraí que ainda... Deus está querendo, mergulha seu cabra, mergulha, e o cara está bem assim, ó. Aí vem o nível dos mais profundo, que não dá mais pé, aí ele fica nadando, aí Deus pega assim, agora que está do jeito que eu gosto, vai para ali,
Aí o cara vai, aí vai para lá, aí vai para lá, vai. Aí conhece a largura, a altura, a profundidade, o comprimento, porque agora está submerso no nível que Deus controla. É aí que Cristo habita em nosso coração, irmãos, inteiramente. Aí Ele é o dono da nossa vida. Irmãos, a gente precisa buscar ao Senhor, buscar esses níveis de profundidade para nos deixarmos ser governados inteiramente pelas águas do Senhor, para que nós cheguemos ao nível de uma intimidade profunda. E eu cito, para terminar aqui na aplicação, o Salmo de número 25, verso 14. A intimidade do Senhor é para os que o temem, aos quais Ele dará a conhecer a sua aliança. Irmão, é para quem são os íntimos que Deus vai revelar o oculto e o profundo, que Deus vai revelar as coisas, e revelar, você já entende, quando eu quero dizer revelar, você já está entendendo que não é revelar um mistério que ninguém sabe, não, é abrir os olhos para ver o que você não conseguia ver, é para esses íntimos. No final de tudo, essa intercessão de Paulo é para que nós sejamos íntimos do Senhor. Esse mistério que ele entendeu foi porque ele se tornou íntimo do Senhor. Ele viu coisas que não era lícito ver, ele ouviu coisas que não poderia dizer, ele ouviu de Deus: a minha graça te basta, é suficiente, tu já foi revelado muito, meu filho, agora tu vai sofrer por amor. Inclusive, quando Ananias vai chamá-lo, Deus diz para Ananias: Ananias, lá no capítulo 10, 9 e 10 de Atos, acho que capítulo 9, Ananias, vai lá e fala para Paulo e diz para ele: importa que agora tu saibas o que é sofrer pelo meu nome. Então, foi um homem que apanhou, sofreu, foi aprisionado, mas era alguém que tinha intimidade com o Senhor. Meus irmãos, que o Senhor nos leve a uma vida de intimidade, profundidade, para conhecermos o mistério desta graça que já está revelada em Cristo Jesus. E no final das contas, é o que nós enfatizamos no capítulo 1, que nós precisamos estar em Cristo. Tudo é em Cristo. Arraigados em Cristo e em amor. Alicerçados em Cristo e em amor. Profundos em Cristo e em amor. Vivendo na fé em Cristo Jesus. Recebendo as bênçãos em Cristo Jesus. Amando em Cristo Jesus, perdoando em Cristo Jesus, sendo poderoso em Cristo Jesus. Tudo é em Cristo, irmãos. Vamos deixar Jesus morar como dono da nossa casa. Não deixa Ele de inquilino, não. Não deixa Ele de aluguel, não. Entrega para Ele, entrega a chave, entrega a porta, entrega tudo. Ele diz lá no Evangelho de João: eu estou batendo a porta do coração. Quem abrir a porta do coração, eu entrarei na sua casa e farei morada. E ele continua: não apenas eu, mas o Pai também. Nós moraremos e cearemos com Ele. O que Jesus quer é morar em nós. E nós resistimos muitas vezes. Que o Senhor nos abençoe, que o Senhor nos ajude, que o Senhor nos guarde, para que nós possamos viver em intimidade com o Senhor na nossa jornada com Deus. Amém, meus irmãos? Que o Senhor nos abençoe.